colocar acréscimos, né? E se tiverem dúvida, perguntar. Eu vou colocar aqui a apresentação. Bom, inicialmente, dizer para vocês, né, que a gente tem um lugar, não é isso? Nos últimos anos, um lugar de onde se fala. Em lugar de onde se fala, para chegar nesse lugar onde fala, a gente ocupou outros lugares, né? Mas, nesse momento, o lugar que nós estamos ocupando profissionalmente, é a Unesc, né? E na Unesc, nós estamos envolvidos com o curso de graduação, atualmente com um curso de matemática e um curso de engenharia civil, né, em termos de graduação, mas estamos mais envolvidos, né, em outros locais da universidade, né, que é o local em que nos coloca, basicamente, como um local de pesquisa, né, e um local de produção de conhecimento e também de transmissão de conhecimento, né, que é o programa de pós-graduação em educação, né, hoje atuando no curso de mestrado e doutorado, e também, né, no âmbito da universidade, esse curso de graduação e do programa de pós-graduação, né, nós estamos vinculados a um grupo de pesquisa, que é o GPMAC, e o GPMAC, né, se articula com o TEDEMAT, né, que é da Unisul, o GPMAC da Unesp, o TEDEMAT da Unisul, e nós, o GPMAC e o TEDEMAT, eles se constituem, ou eles constituem, né, juntamente com um grupo da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade, da UNOeste de Francisco Beltrão do Paraná, a Unidade Catarinense do GEPAP, que é um grupo de pesquisa, né, liderado pelo professor Manuel Oriosvaldo de Moura, da USP. Então, eu vou tentar caminhar pelo que eu escrevi aqui, né? Território Catarinense, BNCC, mostrando que esse território catarinense, a BNCC, se constitui um estágio de um movimento da educação estadual. Por que o estágio, né? Então, eu parto do pressuposto que quem não consegue olhar a história não consegue entender a essência do que move a humanidade e, por consequência, não consegue entender, né, a essência do que move um conhecimento que nós transmitimos nas nossas aulas diárias. Quero dizer também que a fonte da estrutura desse slide, né, não, a estrutura não é minha, né? Eu nem pedi licença, mas estou colocando aqui na tela, né, de onde eu busquei essa estrutura, né? Foi da apresentação da dissertação da mestrada Milane Eusébio da Rosa, em 2019, né, que é da área da educação física, é membro do grupo de pesquisa e foi meu orientante de mestrado. Bom, vejam bem, para falar de território e BNCC, nesse estágio que estamos hoje, né, teve um movimento que é um movimento lógico-histórico. As teorias contemporâneas estão dizendo que numa apropriação conceitual, só ocorre efetivamente quando nós nos apropriamos da essência do conceito, o que move o conceito, as suas interrelações, e para buscar essa essência do conceito, nós temos que buscá-lo o lógico desse conceito, né, se manifesta também no histórico, o histórico se manifesta no lógico. Então, eu vou pegar um recorte
e é o recorte que coincide com a minha vida, como estudante e como profissional. Então, a origem, como é que eu entendo, né, esse estágio atual, a partir de uma origem, que é a partir da origem vivida, não é isso? E isto ocorre, né, nos anos 1960, em que a lógica predominante nas escolas, na vida do ser humano, era o formalismo clássico, ou seja, a lógica formal clássica. E nessa lógica, a partir dessa lógica formal clássica, né, surge algo novo e que nos deixa bastante impactantes, né, ou impactados. Que novo vem agora, né? A partir da lógica formal, qual seria o novo? Então, esse novo vem nos anos 1970 com o formalismo moderno. Depois aparece, em seguida, algo que é novo também, que é o Plano Estadual de Educação. Isso vai ocorrer, né, também agora, não mais com na lógica do formalismo moderno, mas na lógica do formalismo clássico. Em seguida, né, vem um novo modo de conceber a educação. E que momento isso ocorre, né? Ocorre entre os anos de 1988 a 1999, quando essa leitura se pretende superar a lógica formal, que é clássica, que é moderna, né? Para adentrarmos num pensamento da lógica dialética. Mas, em seguida, né, vem algo que parece que é interessante, né, que é a referência à teoria histórico-cultural, que ocorre no ano de 1998, né, com a nova edição, e parece que aí também melhora um pouco a compreensão da lógica dialética na educação. Vocês vejam que lá em 88 eu coloquei duas interrogações quando foi a lógica dialética, não é isso? Aqui eu estou colocando uma interrogação, parece que está minimizando um pouco, né? Depois eu vou relatar também, né? Aqui eu estou colocando a estrutura da minha fala, né? Por onde eu vou caminhar, tá? Isso aqui é o índice, ou sumário. Então, depois vem um certo afastamento, né, da lógica dialética. E o enfoque foi um pouco mais para a tecnologia e algo mais que depois eu vou estar detalhando, que é a revisão da proposta de 2005, que perdurou até 2013. E aí, novamente, a pergunta, né, lógica dialética, né, com duas interrogações. Depois, né, em algum momento, num outro momento, parece que vem outro aceno, né? Se aqui tinha a teoria histórico-cultural, aparece de forma mais explícita, aqui aparece uma outra teoria no contexto da teoria histórico-cultural, que é o ensino desenvolvimental. Isso ocorre, então, em 2014, né, que parece que retoma, então, a lógica dialética, né, como predominante, e por isso que volto para uma interrogação só. E aí vem, finalmente, atualmente, né, uma superação, né? Como é que vamos superar, ou se é que é possível superar, né, já que tínhamos que atender a BNCC, será que é possível, então, essa proposta aqui, na lógica dialética, se articular com uma superação da BNCC numa perspectiva da lógica formal, né? É possível fazer isso? Então, isto ocorre em 2019, né? Que a gente pensa que aqui começamos a melhorar um pouco mais a manifestação da lógica dialética. Agora não estou dizendo que ela é completa. E se ela fosse completa, nós diríamos que a história pararia.
né? Então, é um momento. Vejam bem que a gente está colocando como o atual um estágio, né? Um estágio que passou por vários estágios. Bom, então vamos para o primeiro momento, né? Anos 1960. E vamos articular já com o ano 1900, os anos 1970. E esses dois aqui, né? As duas bases são a mesma, ok? Que é a lógica formal. Só que uma, a formal clássica, a outra, a formal moderna, ok? Então, nos anos 1960, né, nós tínhamos como indutora da educação a lógica clássica, né? E aí ela tem algumas consequências, tanto é que ela não ficou estacionada, né? Tivemos que nos movimentar. Teve necessidades humanas que fizeram que nós fôssemos adiante. E, então, na época, o que norteava o ensino catarinense era um programa que a gente denominava de o programa verde e vermelho, porque a capa era verde e vermelho, que era de cor verde e vermelha, né? Que era as cores de Santa Catarina, né? Os conteúdos não tinha muita orientação. O que tinha é uma listagem de conteúdos distribuído por meses. Olha, no mês de fevereiro, nos 15 dias do mês de fevereiro, revisão do ano anterior. No mês de março, na matemática, por exemplo, né, quem é da matemática, no mês de março, era número e adição e subtração. No mês de abril, era número, multiplicação e divisão. No mês de maio, era múltiplo divisor, assim por diante, né? E isso nós tínhamos que dar conta, né? Se não tivéssemos dar conta, na época a estrutura organizativa tinha a UCRE, né? E em cada cidade tinha a supervisão local de educação, né? Ou a coordenadoria local de educação. Mensalmente nós vimos as reuniões, né, com o supervisor, nem era supervisor, era o inspetor de educação, né? O inspetor local, né? E ele olhava, nos entrevistava e nos arguía da possibilidade de nós estarmos, então, se nós tínhamos vencido aquele programa, né? O importante era vencer o programa de ensino. Tinha os exames, né? Que exames eram estes, né? Nós tínhamos as provas mensais e nos 2 semestres nós tínhamos os exames complementares, certo? E no final do ano nós tínhamos o exame final, que dá o veredito de aprovação, reprovação, e esse exame final sempre era feito por um examinador externo, né? À classe. O foco, então, da lógica formal da clássica, né? Era o decorar em detrimento do entender, né? Vamos pegar como exemplo o número, né? O número era contar e escrever o número, né? Contar 1, 2, 3, 4, 5, escrever o signo 1, 2, assim por diante, né? Isso que era número. Na época, uma questão essencial nas operações era tirar a prova. Se a conta estava certa ou errada, e não era a prova que nós fizemos hoje, né? Era a prova dos 9, que eu não vou estar discutindo aqui, né? Se perguntasse para um aluno quanto é 3 mais 2, ele poderia dizer, é 5. E se perguntasse por quê, tanto ele e o professor respondia, porque é a senhora. Daqueles alunos que iam à escola, a maioria saía e a minoria ficava. O índice de evasão e reprovação no primeiro ano escolar chegava em torno entre 70% a 90%. Nunca baixava disso. Na época, né, tinha-se o medo e a perseguição, né,
de se misturar com a euforia patriótica imposta, né? Ou seja, tinha um medo, ou seja, o professor vivia nesse período, né, com medo, né, e com a angústia de ser perseguido, né, e também, ao mesmo tempo que tinha medo de ser perseguido, ele desenvolvia uma euforia patriótica imposta. Nos anos 70, veio o formalismo moderno. O formalismo moderno é um movimento que ocorre no mundo inteiro, né? Principalmente em função das relações da briga da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e a União Soviética, em que a União Soviética tinha saído na frente com os foguetes e satélites, né, no espaço, e os Estados Unidos não tinha conseguido. Então, entra um movimento que nós chamamos de movimento da matemática moderna. Eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Tem dois movimentos que eu acho interessantes. O movimento da proposta curricular de Santa Catarina e o movimento do formalismo moderno da educação da matemática moderna, que foram um momento que se parou para discutir e organizar o ensino. O formalismo moderno, ele veio muito bem organizado, porque ele veio estruturado teoricamente. Ele veio fundamentado teoricamente, né? E como tem teoria, não funciona, né? O pessoal tem meio de teoria, não funciona. Então, vem a saudade, corre lá para o formalismo clássico, né? Então, em Santa Catarina tem uma novidade, que é o sistema de avanço progressivo, né? Tem um ecletismo entre o tecnicismo e o construtivismo, mas o construtivismo, nessa proposta formalista moderna, ele é muito mais evidente, e no Brasil, uma grande influência que o Brasil teve, né, foi com o Zoltán Podienes, né, um autor que, assim como a Emília Ferreira está para a alfabetização, lá no construtivismo, o Dienes está para a matemática, né? Então, o construtivismo veio fundamentado em Piaget, e o grupo de Bourbaki, né, que vai estruturar a nova matemática, a nova epistemologia matemática, né, vai se fundamentar em Piaget. Tanto é que esse grupo, né, de matemáticos puros, né, sentam com Piaget e escrevem um livro chamado La Ensinança da Matemática, que nós temos em espanhol. Tá? Se perguntasse para um formalista moderno, né, numa perspectiva formalista moderna, o que é o número, ele não vai dizer que é contagem e que é a escrita. Ele vai dizer que número é a correspondência 1 a 1, ou seja, um número como correspondência 1 a 1. Então, vejo bem que muda a epistemologia, muda a gênese, muda o conteúdo. Um conteúdo, né, desse conceito. Agora, a prova real não é mais feita com a prova dos 9. Agora, a prova real vem com a ideia, né, de operação inversa, da inversibilidade, porque a inversibilidade é uma estrutura essencial para a matemática moderna. Se perguntasse para o aluno quanto é 3 mais 2, o aluno não dizia 3 mais 2, 5. A maioria dos alunos dizia é igual a 2 mais 3. Porque é pela propriedade comutativa. Porque na época se enfatizava muito as propriedades estruturais. Porque as propriedades estruturais é que dizia o que era matemática. Dos que vão para a escola, mais gente fica, mas a cabeça vazia, afinal, todos passam de ano, ou passam de ano. E nós tínhamos aí, se nos anos 60, o grande avanço dos anos 60 tecnológico foi sair da lousinha que levávamos embaixo do braço e ir para o caderno, que chegou o caderno, até então não tinha, né? O lápis, a caneta, antes era um quadrinho de giz que se levava, né? Escrevia no quadrinho de giz. Agora, a grande tecnologia era o mimeógrafo. Então, o formalismo moderno tem um programa de ensino, que é um programa de ensino branco, né? Esse programa de ensino, ele
traz uma coisa que os professores apavoraram os professores, né? Porque nós mesmos não entendíamos o que era aquilo, né? Porque o programa de ensino ele era fundamentado em 6 alicerces, que era o alicerce identificar, representar conjunto, estabelecer relações, medir grandezas, transformação no plano, analisar estruturas, realizar operações. Então, estas aqui eram as 6, era isso que nós tínhamos que olhar. Todos os conceitos matemáticos tinham que contemplar esses 3 critérios aqui. E aí apareceram conteúdos novos, né? Conceitos novos, que dava medo para o professor, né? Tipo, até então não existia essas coisas em matemática, tá? Monoide, grupo, corpo, anel. F de x implica em y. Está contido, pertence, maior ou igual, maior. Tudo isso aqui não existia antes. Até os anos 60 não existia, né? Vetor. Olha, ensinar vetor, transformação no 6º ano, né? Homotetia. Alguém sabe o que é uma homotetia? Rotação, translação, conjunto, pertinência, inclusão. Então, vejam bem, isto aqui foi o grande pavor do movimento da matemática moderna e do novo programa de ensino que chegou às escolas catarinenses. Bom, de 1980 a 1988, revigora o formalismo clássico, né? Volta ao formalismo clássico. Vão abandonar essa matemática moderna, porque a matemática moderna a gente tem que sair do lugar. A gente não pode ficar a gente tem que ficar no mesmo lugar, não é isso? Ou seja, não tem história. A história acabou. O ser humano é porque é. Ele não se desenvolve. O que se desenvolve é a tecnologia, o ser humano não se desenvolve, né? Ele continua o mesmo. A perspectiva é essa, né? Então, houve um processo chamado de redemocratização a partir dos anos do primeiro ano, a partir de 83, né? Em 82, para você ter uma ideia, veio a primeira greve dos professores, e foi a greve que os professores conseguiram alguma coisa. Pode giz, pode estrada, auxílio disso, auxílio daquilo, assim por diante, né? Os professores conseguiram até comprar o carro do ano, né? O melhor carro do ano, que era o Corcel 2, né? Então, houve uma melhora salarial. E dali para frente começou o processo contrário, né? Então, começou-se a discutir, então, o Plano Estadual de Educação, certo? No Plano Estadual de Educação, né, houve, em 85, o enterro do avanço progressivo, né? E os professores disseram, ufa, agora eu posso reprovar. Uma coisa importante nisso, nesse processo de redemocratização, né, ocorre o processo de eleição para diretores, que antes era cargo comissionado, e lá no lógica formal, né, era concursado o diretor com o regime militar para ser cargo comissionado, e agora, né, no processo de redemocratização, então, o professor o diretor para ser eleito. Mas uma eleição muito complicada. Por que uma eleição muito complicada? Porque existia, na eleição, a luta entre Arena e MDB. Tinha o candidato da Arena e o candidato do MDB. E havia compra de votos, né, dos alunos, dos pais, os candidatos buscar o pai para votar, o aluno para votar. A mesma lógica da política para vereador, para prefeito, para senador, assim por diante. Tá? Então, isso foi importante, muito importante, mas teria que ser repensado. Só que depois regrediu, né? Bom, aí vem um programa de ensino. Que programa de ensino? Um programa azul,
né, de capa azul, feito a 6 mãos, ou seja, e 3 cabeças, por 3 pessoas. Uma dessas pessoas, 2 dessas pessoas, era o técnico da Secretaria de Educação, né, o programa de matemática foi feito uma das pessoas que fez o programa foi um técnico da Secretaria de Educação, e 2 professoras, inclusive foram aluna da Unesc, né, professora de Uruçanga. Nesse programa, né, o que era um número? Número é laranja, é dedo, é estrelinha, o associacionismo, né? Quanto é 3 mais 2? É 5 coisinhas. Se for laranja, então vai dar laranja, laranja, vai dar laranja, né? A tecnologia, a novidade tecnológica, né, é a calculadora, e o grande dilema dos professores de matemática, né, dos professores do ensino da educação básica inicial, né, era usar ou não. Mas já tem algumas manifestações do computador, né, que é a linguagem logo, que é fundamentada, né, no construtivismo. Vejam bem que tem muita coisa para estar falando, né? Eu só estou anunciando, que eu tenho meia hora, que provavelmente já está quase dando meu tempo, né? Então, em 1988, 1997, aí sim, parece que dá início ao um processo de colocar a educação e o ensino no contexto da lógica dialética, tá? Então, isso aparece, né, num movimento pela educação de massa, ou seja, e ela como um instrumento de busca de igualdade social, e parece-me começa a usufruir ou surgir naquele momento uma política de Estado e não uma política de governo. Então, ela tem uma base teórica definida, ela não esconde, né? Como eu acho que o movimento da matemática moderna não escondeu, né? Qual era a base teórica dela? E ela traz, então, né, o materialismo histórico e dialético como matriz e aponta como pressupostos pedagógicos a pedagogia, e não pedagogia não, né? Pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ainda não era pedagogia histórico-crítica, né? Era a denominação dada por Libânio de pedagogia crítico-social dos conteúdos. E também a proposta curricular de Santa Catarina, né? Na construção da proposta, aumenta os participantes e as consultorias. Ok? Não é mais feito por 2 pessoas ou 3 pessoas, que é como até então era, né? Agora é um grupo de pessoas que vai participar da elaboração desse processo, né? Das diversas áreas do conhecimento, inclusive das bases filosóficas, sociológicas, psicológicas, assim por diante. Então, nós vivíamos as contradições entre as propostas e as ações governamentais, greve e fim das eleições de diretores. Houve um processo amplo de discussão nas escolas e também regional, e formação continuada. Alguns professores desenvolvem a consciência de seu papel social e social da escola. A complicada relação que naquele momento se teve com os livros didáticos, porque a emissão de livro didático com a abertura do regime, né, da abertura democrática, apareceu uma gama muito grande de livros didáticos, né? E aí, como é que a proposta vai se implantar se tem os livros didáticos, né? A pressão das editoras, a pressão do governo federal, a pressão disso em por diante, né? Tivemos, então, que teve esse problema de dialogar com os livros didáticos, né?
Nas escolas, aparecem agora livros para a biblioteca, que foi essa uma condição que os consultores da proposta impuseram, né, para a Secretaria de Educação, a compra de livros e realimentar as bibliotecas escolares, né? E trazer não só livros didáticos, como normalmente tinha, ou livros de histórias infantis e assim por diante, mas livros mais de cunho histórico, filosófico, pedagógicos, né, nas bibliotecas. Bom, uma outra questão dessa proposta, né, e aí talvez a gente pergunte também, né, o que é um número nessa proposta? Olha, ela já vai dizer o seguinte, é uma produção histórica que passou por vários estágios de desenvolvimento. Cada cultura tem um modo peculiar de entendê-lo e de representá-lo. Bom, chegamos em 1998. Lógica dialética, temos dúvida ainda, né? São os primeiros passos. De 1998, então nós temos agora a primeira reelaboração da proposta, por necessidade interna de ordem conceitual e também por necessidade externa para atender os PCNs. Então, o que nós vivemos o ano passado, também já vivemos em 97, ok? Articulação da proposta do Estado com a proposta nacional. Aqui sim, aqui já começa a explicitar outras bases teóricas, né? Mas de mesma matriz. Agora, não mais a pedagogia crítico-social do conteúdo, mas a pedagogia histórico-crítica, do Saviani. A teoria histórico-cultural, e aqui entra um outro componente, né, da teoria histórico-cultural, que é a teoria da atividade. Então, houve uma formação dos professores, por edital e projeto, né, e consultores. E se construiu um grupo multidisciplinar. Para participar do grupo multidisciplinar, o professor, ou abriu um edital, e o professor tinha que apresentar um projeto agora, né? Um projeto de formação continuada. Então, se o projeto preenchia os requisitos, né, o professor participaria do grupo multidisciplinar. Teve para mim, então, as primeiras iniciativas para uma efetiva organização do ensino. Reorganização dos conceitos. Houve um movimento regional para o estadual, formação de caderno, né? Esqueci o A aqui, tá? Para a formação de cadernos e para mostrar como é que os conceitos poderiam estar articulados, todas as disciplinas. Então, um grupo de professor por região se reuniam, apresentava sugestão, estudava, apresentava sugestão e levava para o Estado, e lá no Estado, a nível estadual, né, os representantes das regiões chegavam no conceito de como seria essa articulação. Começou a se produzir os cadernos Tempo de Aprender, né? Houve uma formação continuada e ficou a cargo das instituições de ensino superior, e aqui talvez, é aí que está uma das justificativas que eu coloco a interrogação na lógica dialética, porque nessa formação continuada pelas instituições descentralizadas, né, e que eram ofertadas pela instituição de ensino superior, né, para mim começa a ter um desvirtuamento dos pressupostos teóricos, pois nunca a maioria dos professores, né, ou os professores estudaram a proposta e nem sua base teórica. E com isso, tudo era, como é ainda hoje, né? Ah, eu já faço isso, eu sou histórico cultural. E depois dizemos que ela não funciona na prática. Olha, se eu não conheço, como é que eu vou dizer que ela não funciona na prática, né? E não é porque um exemplo que eu fiz em sala de aula que já vai caracterizar que não funciona na prática, né? Bom, surge aqui também, nesse momento, as classes de aceleração, e que adota como metodologia a metodologia do projeto. E também aqui surge, né, uma das questões que subsidiou essa reelaboração da proposta, né, da primeira versão, foi
o surgimento dos temas transversais, que substituiu o que se chama de temas transversais, aliás, aqui temas multidisciplinares, que substituiu os temas transversais dos PCNs. Bom, 2005, 2013, a lógica dialética, aí volta a segunda duas interrogações, não se trata de organização de ensino, para mim, houve um recuo da teoria, né? Os textos, muito mais, é do tipo, né, dizer o que pode e não pode fazer, e que nada mais é, para mim, né, do que são questões gerais, né, questões bem gerais, e do tipo, né, deve ser assim, deve ser assim. E eu tenho dito, quando eu digo deve ser assim, é porque não é feito. E quem diz que deve ser assim e não diz como é que deve, é porque não sabe também. É muito fácil dizer deve, né? Oh, se deve, por que eu não faço? Bom, na introdução, o foco é tecnologia e comunicação, né? E os textos com teor de artigos como uma revisão de literatura. Aqui, o foco é para o conceito de infância, de trabalhador, de jovem e adultos. Eu vou pular aqui. De 2014 a 2018, a lógica dialética parece que aparece ainda, né, com uma interrogação. E nessa terceira reelaboração se reconfirma, né, as bases teóricas de 1991 e 98 e novos prenúncios teóricos. O que é que vem, né, de novo nisso? Novamente aqui vem consultores, com participação de um grupo de professores. Aparece a ideia de percurso formativo, a formação humana integral. Aparece como uma outra perspectiva teórica a ideia da atividade orientadora de ensino e também anúncio da ideia de desenvolvimento da atividade de estudo, que o estudante está na escola para estudar e chega na escola para desenvolver a atividade de estudo, ou seja, para desenvolver a atividade de estudo e também se desenvolver pela atividade de estudo. Ou seja, sai do estágio de uma situação de jogo para chegar no estágio de desenvolvimento por meio dos conceitos científicos. Então, aparecem os primeiros apontamentos para o conceito de número como relação entre grandeza, superando, então, o que nós tínhamos até então. E, de 2019, eu acho que aí já dá para tirar a interrogação, mas não significa que está pronto, ok? Então, aparece a atividade, o desenvolvimento do pensamento teórico, o movimento do pensamento na lógica dialética, na ordem da lógica dialética, né? São conceitos básicos que, para mim, parece estar na subjacência do escrito do texto. Também teve consultoria e participação de professores por processo seletivo e, talvez, né, nessa quarta reelaboração, a tarefa difícil, né, ou a difícil tarefa da obrigatoriedade de conversar a base teórica da proposta com a BNCC, né, que são propostas totalmente antagônicas, né? O que é um número? Quanto é 3 mais 2? Isto é para a Josélia. Muito obrigado. De hora por hora é isso.
Já? Oi, certo, professor. Obrigado. Josélia, tu vais conseguir compartilhar? Tá, eu vou compartilhar aqui, então. Estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Uhum. Bom, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite. É uma honra estar aqui, compartilhar este momento com grandes amigos, com autores e consultores do currículo catarinense, né, que está aqui presente hoje, a professora Sirlene e outro, o professor Lucimar, enfim, vários professores que participaram da versão de 2019. Estar dividindo esse momento com o meu pai intelectual é uma honra. A Unesc foi onde eu fiz a graduação, sou da primeira turma da licenciatura em matemática. Então, são muitos motivos para comemorar e para agradecer esta oportunidade. É um momento, para mim, muito especial. E quem é a Josélia, né? Desde a iniciação científica, meu orientador foi o professor Ademir Damasio. Mestrado e doutorado, ele foi meu co-orientador. E hoje eu faço parte de 3 grupos de pesquisa, né? O GEPAP, e dentro do GEPAP, nós temos alguns grupos em Santa Catarina que participam, a unidade catarinense do GEPAP, e dentro dessa unidade eu participo de 2 grupos, o TDMAT, da Unisul, e o GPMAC, da Unesc. Então, o currículo catarinense. Eu gostaria muito gostaria que ficasse muito claro que o que eu estou apresentando aqui hoje, nada é resultado do meu trabalho. É resultado do trabalho desses grupos de pesquisa, é resultado com a análise que a gente faz do currículo, né? As produções posteriores é resultado desses grupos de pesquisa, do trabalho que a gente desenvolve nesses grupos de pesquisa. E o currículo catarinense, a versão de 2019, nós não criamos nada novo. O que a gente fez? Pode passar, Jean, faz favor. Nós consideramos o processo de constituição histórica que o professor Ademir apresentou agora há pouco. Neste grupo, na versão de 2019, nós tínhamos autores, professores que participaram desde as versões anteriores. E foi este processo que nós tentamos levar para a versão de 2019. Não é criar algo novo, não foi acrescentar elementos novos, mas levar estes elementos, a produção histórica para a versão de 2019. E nós tínhamos um desafio. Qual era o desafio? Precisávamos alinhar a BNCC. É possível isso? Até o final da apresentação, espero que isso fique claro. Bom, que elementos a versão de 2014 trouxe que a gente manteve? A versão de 2014 trouxe a teoria do ensino desenvolvimental de Davidov e também a atividade orientadora de ensino. Pode passar, Jean. Do professor Ori, que é elaborada pelo professor pesquisador brasileiro, né? Professor Ori. Pode passar. Bom, o que essas duas teorias têm em comum? Elas têm em comum a lógica dialética.
O que predomina no ensino brasileiro hoje? A lógica formal tradicional. O que predomina nos livros didáticos brasileiros de modo geral? A lógica formal tradicional. E não a lógica dialética. O que é a lógica dialética? Bom, de acordo com a lógica dialética, os pares de categorias da lógica dialética materialista, né, se constituem em método de interpretação da realidade objetiva. E essas categorias, este método, ele sustenta não apenas a pesquisa, mas também o ensino. Categorias como conteúdo e forma, né? Por exemplo, adianta a gente mudar a forma de ensinar e não mudar o conteúdo? E o conteúdo continuar empírico? Não resolve. Nós precisamos repensar conteúdo e forma, de forma indissociável. Abstrato e concreto são dois momentos importantíssimos no processo de formação do conhecimento humano. E no processo de desenvolvimento do pensamento humano também. Então, a dialética materialista considera o concreto como ponto de partida e chegada do conhecimento. Mas o que é esse concreto ponto de partida e de chegada do conhecimento? O movimento de redução do concreto ao abstrato e a ascensão do abstrato ao concreto é a lei universal do desenvolvimento do conhecimento humano. Olha só, a lei universal do desenvolvimento do conhecimento humano, Kopman. Isso vale tanto para o investigador, para o pesquisador, quanto para o estudante. E aí, o conhecimento, é importante a gente ter claro que o conhecimento não pode passar imediatamente do sensorial concreto ao concreto no pensamento. Concreto é ponto de partida e ponto de chegada. Só que tem um elemento mediador entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Que elemento mediador é esse? Para atingir a concreticidade autêntica, o conhecimento perde temporariamente a concreticidade geral e passa ao seu próprio oposto, ou seja, o abstrato. Então, as abstrações, a abstração, é o elemento mediador entre o concreto ponto de partida e o concreto ponto de chegada. Mas como desenvolver esse movimento, como percorrer esse movimento, como organizar esse movimento do concreto ponto de partida ao abstrato e do abstrato ao concreto pensado em sala de aula ou nas nossas pesquisas? Kopnin, Marx, Davidov e os demais autores da teoria histórico-cultural nos alertam que é incorreto nós identificarmos o sensorial como empírico e o racional como teórico. Não é isso. Não é o empírico, o sensorial não precisa necessariamente ser empírico. A confusão, e aí é um alerta que também todos os autores da teoria histórico-cultural nos fazem, a confusão do movimento do conhecimento, do empírico ao teórico, com a transição do concreto ao abstrato, tem gerado e continua gerando uma concepção deturpada da essência do pensamento teórico, da sua capacidade para representar o objeto de forma multilateral e profunda. Por quê? Porque o Davidov nos ensina, inclusive, que se nós tomarmos o empírico como ponto de partida, nós jamais chegaremos no teórico. Ou se chegaremos, chegaremos com dificuldade, porque o empírico obstaculiza o desenvolvimento do pensamento teórico. E agora, a revelação da essência coerente com o desenvolvimento do pensamento teórico, condizente com o pensamento teórico, tem que estar presente desde o momento que a gente está diante do objeto, desde o concreto ponto de partida. Pode passar. Mas a gente está falando de pensamento, mas afinal, o que é pensamento? O pensamento é uma forma específica de atividade humana. É uma atividade intelectual. O movimento do pensamento consiste do movimento do desconhecido ao conhecido. O pensamento surge e se desenvolve em base sensorial material. Essa base sensorial material é ponto de partida tanto para o pensamento empírico quanto para o pensamento teórico.
o pensamento surge e desenvolve em base sensorial material, como eu falei, e é racional, mas leva em seu bojo um momento contrário, o sensorial. É muito comum a gente ouvir dos nossos professores, né, que a gente deve partir da realidade. Mas o que significa educar para a realidade? O que significa trazer a realidade para a sala de aula? Qual é a realidade dos nossos estudantes? A realidade dos nossos estudantes é o contexto imediato que ele vive, a rua que ele vive, o bairro que ele vive, a cidade que ele vive, o estado que ele vive, o país que ele vive, o planeta que ele vive, o universo. Afinal, o que é realidade? Nós precisamos ampliar um pouquinho essa compreensão da concepção de realidade. Porque, às vezes, para considerar a realidade no processo de ensino-aprendizagem, a gente se limita ao dia a dia dos estudantes. E isso eles já sabem. Nós precisamos justamente ampliar a compreensão de realidade. E uma das sugestões que a proposta desde 2014 traz é o desenvolvimento de situações desencadeadoras de aprendizagem. Eu estou trazendo aqui uma situação elaborada pela acadêmica Daniela, que está nos assistindo. Pode passar, Jean. A situação é intitulada Carta do Planeta Terra aos Seres Humanos. Então, vamos ouvir a situação e depois pensar como poderíamos resolver, considerando o movimento do concreto ao abstrato e do abstrato ao concreto. A carta é assim. Essa carta ela foi escrita no momento em que a Amazônia estava em chamas e que havia várias fake news, que havia fogo natural na Amazônia, enfim. E aí a situação desencadeadora elaborada pela Dani diz o seguinte: prezados seres humanos, aqui quem fala é o planeta Terra. Gostaria de ter uma conversa séria com vocês. Que história é essa de desmatar e queimar minhas florestas? Sem as florestas, vou virar um forno e não vou conseguir produzir mais alimentos para vocês. Vou virar terra seca, terra deserta. Como pretendem viver sem comida? Vão comer terra? A floresta amazônica, por exemplo, é essencial para a manutenção de toda a vida na Terra. Não há fogo natural na Amazônia. São vocês que colocam fogo lá. E as queimadas liberam carbono na atmosfera, ampliando o efeito estufa que causa o aquecimento global. Isso me deixa triste, pois as árvores das minhas florestas lançam água na atmosfera. Esta água se espalha e volta para mim em forma de chuva, até nos lugares onde eu não tenho floresta. Vocês estão bagunçando todo o clima. Faz calor, frio. E todo mundo fica doente. Até eu. Precisamos recuperar essa bagunça antes que fique só calor por aqui. Em vez de desmatar, solicitem aos representantes de vocês que reflorestem as áreas degradadas, plantando diferentes mudas de espécies nativas. Cada muda deve estar a uma mesma distância da outra. Vou repetir. Cada muda deve estar a uma mesma distância da outra. Eu só não sei como se faz para calcular quantas mudas serão necessárias para reflorestar as diferentes áreas degradadas. Mas isso é com vocês. Escreva uma carta solicitando aos órgãos competentes o reflorestamento de áreas degradadas e explicando como eles devem proceder para calcular a quantidade de mudas que serão necessárias. Façam isso o mais breve possível. Atenciosamente,
planeta Terra. Como que a gente desenvolveria essa situação? Desenvolveria não, como que nós desenvolvemos essa situação desencadeadora em sala de aula? Bom, essa professora é a Daniela, autora da Situação Desencadeadora de Aprendizagem. Bom, no primeiro momento, nós realizamos a leitura da situação desencadeadora de aprendizagem. Eu gostaria de registrar que todas as fotografias que estão nesse slide, elas foram realizadas pelo Alessandro Martins Espanhol, e está no acervo do TDMAT. Então, como é que a gente realizou a leitura desta dissertação? Dessa situação desencadeadora de aprendizagem, desculpa. Realizamos uma leitura dialogada, realizamos também, por sugestão dos estudantes, a teatralização da situação em 4 grupos. Eles mesmos se organizaram, criaram o grupo dos órgãos competentes, o grupo da população em geral, o grupo dos representantes dos seres humanos e os incendiários da floresta. Este momento foi extremamente importante para que eles compreendessem exatamente qual era a problemática que estava envolvida na situação desencadeadora de aprendizagem. E durante a conversa, a gente nós orientamos, porque o papel do professor nessa perspectiva é orientar, é conduzir o processo de desencadeador de reflexões. Nós questionamos em que consiste a carta, né? Questões como essas. Quais são os problemas abordados? Como se faz para calcular a quantidade de mudas que serão necessárias para reflorestar as diferentes áreas degradadas? A plantação das mudas será em linha ou aleatoriamente? Qual a distância adequada entre uma muda e outra? Isso é importante, essas reflexões são importantes para que a gente verifique se os estudantes realmente compreenderam do que se trata a situação desencadeadora de aprendizagem. Uma das ações que nós precisamos ter enquanto professor é a ação do controle. Nós não podemos passar para a próxima etapa enquanto não nos certificarmos que todos os estudantes compreenderam aquilo que a gente está discutindo. Porque passar para frente sem a compreensão de todos, a gente vai conseguir atingir aqueles que já conseguem se virar sem a nossa ajuda enquanto professor. A gente precisa se certificar se aqueles com mais dificuldade também compreenderam a situação, para depois continuar. Porque a criança, ou o adolescente, ou o adulto vai ficar perdido no desenvolvimento da situação desencadeadora se ele não entendeu qual é o problema de fato. E aí a gente, durante o diálogo com as crianças, a gente instiga a elaboração de hipóteses de solução. Qual foi a primeira hipótese de solução que as crianças apresentaram? Elas nos disseram que um passo de distância entre as mudas, um passo de distância entre uma muda e outra. E foi o que nós fizemos. Então, cada criança vinha, dava um passo e a gente colocava a muda. Todas as crianças participaram, todas as crianças vieram, deram um passo e colocaram a muda. O que aconteceu? A gente, depois que todos participaram, a gente questionou. Ficou a mesma distância entre uma muda e outra? Porque na carta estava escrito, cada muda deve estar a uma mesma distância da outra. A partir do momento que as crianças constataram que não ficou a mesma distância entre uma muda e outra, nós questionamos, e por que não ficou a mesma distância? E logo eles constataram que é porque os comprimentos dos passos deles não são iguais, né? E a partir do momento que eles constataram isso, a gente questionou, e o que fazer para ficar a mesma distância entre uma muda e outra? E foi aí que nós introduzimos a unidade de medida. No
primeiro momento, como é que a gente chegou na unidade de medida? As crianças disseram, tem que escolher alguma coisa para colocar entre uma muda e outra, a mesma coisa. E nisso a gente, nós temos aqui, por acaso, uma madeirinha. Essa madeirinha é suficiente? E eles concluíram que ficaria muito próximo uma muda da outra. E aí sugeriram 2 unidades de medida. Então, se vocês conseguem observar ali, está a muda, né? A última muda plantada. Mediu uma unidade, mais uma unidade, agora vai colocar a segunda muda. Pode passar, Jean. A madeirinha é a nossa unidade de medida básica. Só que entre uma muda e outra, nós precisamos de 2 unidades de medida básica, não foi? Uma unidade mais uma unidade. 2 unidades de medida básica é igual a 1 unidade de medida intermediária. Então, temos um novo elemento. O que isso significa? Que no plano objetal, nós estamos no concreto ponto de partida. Nós estamos realizando o experimento objetal da medição. É do concreto ao abstrato e do abstrato ao concreto. Estamos no concreto ponto de partida. Só que neste concreto, a análise não é para as mudas em si, o foco não está na muda, o foco não está no papelão que está posto no chão, o foco está nos elementos que irão compor a relação nuclear que a gente vai abstrair. Este é o foco do experimento objetal. Então, dependendo dos conceitos que eu vou trabalhar, eu tenho que conhecer cada conceito e que sistema conceitual que eu for trabalhar, cada sistema conceitual, cada conceito não. Cada sistema conceitual que eu for trabalhar, eu preciso conhecer qual é a relação nuclear. E é esta relação nuclear que eu tenho que revelar no experimento objetal. Quais são os elementos que compõem a relação nuclear? E aqui nós revelamos. Então, nós temos a unidade básica, é um dos elementos que compõe a relação nuclear. A unidade de medida intermediária é um dos elementos que compõe a relação nuclear. E no caso aqui a gente questionou, né? Uma unidade de medida intermediária é igual a quantas unidades básicas? 2 unidades básicas, né? Uma unidade mais uma unidade. Outra coisa interessante de a gente deixar claro. Junto com o movimento realizado no chão, a Dani também realizava o registro no quadro. Então, cada unidade de medida marcada no chão, a Dani marcava no quadro. Havia um movimento sincronizado do concreto ao abstrato. Conseguem ver ali na fotografia lá em cima, a menina medindo, ok? Depois que ela terminou a medição e plantou a mudinha, ela foi lá fazer o mesmo no quadro. Então, era um movimento sincronizado, para que as crianças percebessem que aquilo que estava sendo realizado no plano objetal, aquele movimento era exatamente o mesmo movimento que estava sendo realizado no quadro. Por quê? A abstração teórica não é uma representação direta do experimento objetal, mas seu conteúdo consiste na essência revelada no experimento. Ou seja, nós não estávamos, e percebam a diferença de uma abstração teórica para uma abstração empírica. Uma abstração empírica desenharia no quadro a criança medindo, então desenharia as mudas, desenharia o canteiro. Não tem muda no quadro. Não tem a madeirinha no quadro. É uma abstração teórica que está lá no quadro. Só que essa abstração teórica, ela tem o conteúdo objetivo dessa abstração foi extraída no experimento objetal. O movimento desta abstração teórica, essa abstração teórica encarna o movimento revelado no experimento objetal. E só assim, quando uma abstração é consistente de verdade, a gente consegue fazer outras deduções a partir da abstração. Pode passar, Jean.
Por exemplo, é possível, por meio da abstração, do experimento objetal, chegar no conceito infinito de número? Chegar no infinito? Não é. Faltaria espaço na sala de aula, faltaria espaço na escola para chegarmos no infinito, pela reta numérica. Só que, a partir do momento que as crianças compreendem que a sequência numérica é sempre mais um, e que a sequência que nós estávamos estabelecendo ali era sempre mais 2, isso vai sempre, isso continua sempre. Então, porque as abstrações teóricas instrumentalizam os estudantes com o conhecimento daquilo que é inacessível à contemplação imediata, embora esta contemplação imediata que tenha sido o conteúdo objetivo da abstração. O infinito não pode ser revelado sem a força da abstração. O infinito não pode ser apreendido no experimento objetal, embora o experimento objetal seja o ponto de partida para. O estudante conhece o infinito por meio do pensamento abstrato e o aplica na prática. E como que aconteceu isso, né? Como que aconteceu esse movimento abstrato? Quando não foi medido nenhuma unidade de medida, qual o número que foi colocado na reta numérica? O 0. E depois? Quando foi medida a primeira unidade de medida, qual o número que vai ser colocado na reta numérica? O 1. E na sequência? Quando medimos mais uma unidade de medida básica, qual número será colocado na reta numérica? O número 2. Quantas unidades de medida básica temos? 2, não é? E essas 2 unidades de medida básica correspondem ao quê? A uma unidade de medida intermediária. Já podemos plantar uma muda agora? Sim, nós já podemos plantar uma muda, porque já temos uma unidade de medida intermediária. E mais quantas unidades teremos que medir para plantar mais uma muda? Mais 2 unidades de medida. Depois, mais quantas unidades para plantar a terceira muda? E para plantar a quarta muda, a gente mede mais 2 unidades de medida intermediária. Quando que vai acabar este processo? No plano objetal, em seguida, assim que chegar no final da sala de aula. No plano abstrato, no plano mental, nunca. De 2 em 2 a gente continua sempre. Para todo sempre. Então, nós temos 2, mais 2, mais 2, mais 2, e vai continuar sendo sempre 2, mais 2, mais 2, se optarmos pela unidade de medida intermediária, 2. Se for 3, seria 3, mais 3, mais 3. Se for 4, 4, mais 4, mais 4. E aí, quais conceitos nós estamos trabalhando aqui? Quais conceitos nós estamos abordando aqui? É muito importante a gente considerar que, de acordo com a lógica dialética, a gente não trabalha com conceitos isolados. Um conceito tem relação com o outro, está interconectado com o outro. E eu preciso, enquanto professor, conhecer essas conexões. O que interconecta um conceito ao outro? Estas interconexões é que geram um sistema conceitual. Então, quando medimos a primeira vez, quantas vezes o número 2 se repetiu? Apenas uma vez. Então, 2 vezes 1 é igual a 2.
2 vezes 2 igual a 3. 2 vezes 3, 2 vezes, desculpa, 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 4 igual a 8. Então, aqui nós temos a sequência numérica, a adição, a multiplicação e, consequentemente, a tabuada. Aqui nós fomos até a tabuada. Nós temos uma professora que também está nos ouvindo neste momento, que ela introduziu o conceito de função a partir dessa situação desencadeadora de aprendizagem. Porque o núcleo é o mesmo. Faz parte do mesmo sistema conceitual. Enquanto a gente desenvolveu essa situação desencadeadora com crianças lá do segundo se eu não me engano, ela desenvolveu com o 9º ano. Então, uma boa situação desencadeadora de aprendizagem é aquela que permite desencadear um sistema conceitual, que pode ser desenvolvido desde o 1º ano escolar até o ensino médio. Ela é geral, ela não é uma situação particular. E quando é uma situação geral, ela me permite adaptar aos diversos anos escolares. E aí é aqui que uma das questões que a gente faz uma relação com a BNCC. Geralmente as pessoas, uma das críticas que a gente ouve em relação à BNCC é que ela tem são muitos conceitos para cada ano, e que o professor não vai dar conta nunca de abordar todos aqueles conceitos em sala de aula. E é aqui que o currículo catarinense dá um salto. Ele diz o seguinte: olha, se for para abordar cada conceito separadinho, como está proposto na BNCC, realmente nunca nenhum professor vai dar conta. O que a gente precisa saber? Nós precisamos estudar os conceitos, analisar como esses conceitos estão interconectados e abordar e trabalhar com sistemas conceituais. Quem trabalha conceito separadinho, fragmentadinho, cada um na sua gaveta, é a lógica formal tradicional. É coisa de conhecimento empírico. O pensamento teórico contempla o sistema conceitual. Ou seja, por meio de uma única situação desencadeadora, a gente já abordou até aqui vários conceitos. Pode passar. E quando não tivemos nenhuma medição, quando não plantamos nenhuma muda, temos o 2 vezes 0. Ou seja, deste modo, os conceitos eles são introduzidos de forma significativa. A compreensão de que 0 não é nada, por exemplo, é uma compreensão muito vaga, muito senso comum. 0 é muito mais que isso. Assim como cada número é muito mais que isso. E a partir do momento que a gente compreende esta essência, começa a fazer sentido aqueles conceitos que nós estamos abordando, aqueles significados produzidos historicamente pela humanidade. Então, sistematizando. 2 vezes 4 igual a 8, agora vamos revelar a lógica interna de constituição da tabuada. O que possibilita a sequência, a origem da tabuada? 2 vezes 4 igual, segundo Caraça, né, Bento de Jesus Caraça, um dos autores que tratam dos fundamentos da matemática. E que há divergência entre aquilo que está nos livros didáticos brasileiros de modo geral. 2 vezes 4 igual a 8, 2 mais 2 mais 2. 2 vezes 3 igual a 6, então vai ser 2 mais 2 mais 2. 2 vezes 2 igual a 4, vai ser 2 mais 2. 2 vezes 1 igual a 2, né, que vai se repetir só uma vez, e 2 vezes 0, o 2 não se repete nenhuma vez. O que representa os números de cada coluna? A primeira coluna, que é só 2, 2, 2, 2, 2, lá no experimento objetal, representam o quê? A unidade de medida intermediária. E nós vamos representá-la com a letra U. Lá na segunda coluna, os números 0, 1, 2, 3, 4, representam o que no nosso experimento objetal? A quantidade de mudas plantadas, e que nós vamos representar por qualquer letra, e pode ser pela letra X.
A terceira coluna, que é o resultado, 0, 2, 4, 6 e 8, ela representa a medida do carreiro de mudas. E que a gente vai representar pela letra Y, poderia ser qualquer letra. Então, antes a reta numérica já era uma abstração, e a partir desta abstração na reta numérica, nós chegamos a uma outra abstração. Nós concluímos o movimento de redução do concreto ao abstrato quando chegamos na reta numérica. E agora, de uma abstração, nós já chegamos numa outra, que é U vezes X igual a Y. A partir do momento que nós chegamos na abstração, nós estamos percorrendo um movimento oposto, agora, de ascensão do abstrato ao concreto. Pode passar, gente. Então, 2 vezes quantos é igual a 0? 0. 2 vezes quantos igual a 2? 2 vezes 1. 2 vezes quantos igual a 4? 2 vezes 2. 2 vezes quanto igual a 6? 6 divididos por 2 é igual a quanto? 3. 2 vezes quanto é igual a 8? 4. 8 divididos por quanto? Por 2, 8 divididos por 2 é igual a quanto? 4 também. U vezes quantos é igual a Y? Ou Y dividido por U é igual a quanto? De acordo com as letras que nós definimos no slide anterior. E aí nós temos, pode passar, Jean. Nós temos, por exemplo, que 8, se considerar que o todo é 8, divididos por 2, então vou de 2 em 2, pode passar, Jean. 2 mais 2 mais 2. O resultado vai ser quanto? Nós formamos quantos agrupamentos de 2? 4. Então, o resultado é igual a 4. Ou seja, nós estamos aqui diante de um concreto pensado. Nós estamos estabelecendo as relações entre abstrações, as múltiplas relações, sem necessidade de voltar ao concreto sensorial. Aqui já é concreto pensado. Pode passar, Jean. Y, né, generalizando, divididos pela unidade de medida intermediária, o resultado vai ser igual ao quê? A x. E aqui nós chegamos no modelo que possibilita a resolução, a resposta da carta. Então, vai ter que dividir o comprimento do carreiro, que aqui está representado pela letra U, pela unidade de medida, desculpa, o comprimento do carreiro, que está representado pela letra Y, pela unidade de medida intermediária, que está representada pela letra U, é igual a X, que é a quantidade de medidas de mudas a serem implantadas, independente das quantidades. Por quê? Porque lá na situação desencadeadora inicial, não dizia assim, ó, para plantar tantas mudas, a distância entre uma e outra deve ser tal. É uma história geral. Então, quem vai qual é a relevância de ser uma situação desencadeadora de aprendizagem de caráter geral? Porque aí ela cria a necessidade da revelação da essência para ser resolvida. Se não, se for uma situação de ordem particular, pode ser resolvida apenas empiricamente, não necessariamente será desenvolvida teoricamente. Ou seja, não necessariamente se adentrará na essência. Pode passar, Jean? Então, o concreto ponto de chegada não é a retomada do concreto inicial sensorialmente dado, mas o resultado da ascensão a um concreto novo, mais substancial. Na ascensão do abstrato ao concreto, verifica-se uma síntese de abstrações que corresponde às relações internas. No processo de formação do concreto, uma abstração surge como continuação lógica e complementação da outra. Este concreto pensado, para quem estudou Davídov, propõe 4 ações de estudo. O concreto pensado corresponde exatamente à 4ª ação, que é a transformação do modelo. Pode passar, Jean.
Bom, depois de todas essas reflexões, aí sim a gente pode realizar a elaboração, né, pode proceder à elaboração da carta. A carta resposta ao planeta Terra, individualmente ou a carta resposta à situação desencadeadora de aprendizagem do planeta Terra, que é aos órgãos competentes, né? Bom, mas vocês poderiam me perguntar, e o currículo catarinense já chegou na sala de aula? Do modo como nós gostaríamos? Não, mas já tem algumas experiências isoladas, como, por exemplo, a Mariana, quando esteve em sala de aula, essas imagens eu recebi ano passado. Quando esteve em uma escola da rede estadual, nos enviou algumas fotinhos, pode passar, de colocar, que está colocando o currículo catarinense em prática. A Ediceia também nos mandou algumas fotografias, ela trabalhando o currículo catarinense na formação de professores. Pode passar. A Lu também nos enviou algumas fotinhos. Pode passar. Em 2 escolas que ela trabalha. Pode passar. O professor Kleber também. E essas fotografias eu recebi ano passado. Este ano já tem uma série de desdobramentos, né? Na próxima webinar, por exemplo, o professor Lucas Cid, vai estar apresentando o que ele produziu a partir da dissertação dele, a partir do currículo catarinense. Então, hoje nós já temos desdobramentos muito mais ricos do que aqueles que nós tínhamos no ano passado, porque a gente está sempre em atividade de pesquisa, e é esta contribuição que nós, enquanto grupos de pesquisa, temos feito, né, para a educação catarinense. Estamos em constante atividade de pesquisa. Momentos como esse é com o objetivo de contribuir para que o currículo catarinense seja implementado teoricamente, né, de forma consistente. E aí a pergunta que gerou esta conversa, né? Currículo catarinense e BNCC. Há uma articulação possível? É possível. Bom, de acordo com a lógica que sustenta o currículo catarinense desde 91, de acordo com a lógica dialética, a gente pode superar por incorporação. E foi isso que o currículo catarinense fez. Nós superamos a BNCC por incorporação. Nós incorporamos aquilo que a BNCC propõe, aquilo que é a lei, ou seja, o currículo comum para todo o território brasileiro. Só que, ao nosso ver, nós superamos aquilo que está previsto na BNCC à luz dos fundamentos teóricos que sustentam o currículo catarinense desde 91. Pode passar, Jean. Pode passar, Jean. Então, o que a gente costuma dizer para os professores é que, às vezes, quando eles nos perguntam, né, mas como é que faz para colocar o currículo catarinense em prática? Estudando. Não adianta a gente buscar cursos para assistir, que não vai ser suficiente. A gente vai ter que estudar os conceitos, estudar profundamente os conceitos, a história dos conceitos, o movimento de constituição, compreender a relação entre um conceito e o outro, compreender os sistemas conceituais, o que une um conceito com o outro, para aí sim pensar experimentos objetais que possibilitem a revelação daquilo que une um conceito com o outro, ou seja, da relação nuclear, a abstração, até atingir o concreto pensado. Muito obrigada. Obrigado, Josélia. Eu vou deixar, então, aqui o chat aberto para perguntas, né? Caso alguém queira pedir fala, para fazer alguma pergunta, tanto para o professor Ademir, né? Que falou um pouquinho aí do contexto histórico, né? Do nosso currículo, e também para a professora Josélia.
e fiquem à vontade. Boa tarde, eu sou Francisco, sou mestrando da Unisul, o mestrado Minter, sou orientando da professora Josélia. Primeiramente, eu queria dar os parabéns a ambos pela magnífica apresentação, e eu tinha uma pergunta para ambos. Tudo que eu li até então sobre a teoria sobre Davídov, atividade desencadeadora de aprendizagem e tudo mais, sempre está retratada para as crianças. Na minha pesquisa, vai ser realizada com jovens e adultos, mas em especial no esquema prisional de ensino. Então, como é que eu poderia pensar a minha atividade voltada para adultos, considerando que a forma de aprendizagem e tudo mais da criança para o adulto é diferente? Professor Ademir, gostaria de responder? Professor Ademir? Gostaria de responder? Eu não vou responder objetivamente, eu vou fazer uma reflexão. Tá, Francisco? Na disciplina que nós estamos discutindo no mestrado e no doutorado, às quartas-feiras pela manhã, nós, que chama-se Seminário Avançado, né, da Teoria de Ensino Desenvolvimental, nós estamos vendo o seguinte, que para estar estudando isso, eu tenho que pensar, primeiramente, e aí é uma coisa interessante, né, Francisco? Quando a gente fala que é só para criança, né, o grupo lá já está até o ensino médio, ok? Então, já tem até o ensino médio. E quem trabalha no ensino superior também já está focando com o ensino superior, né? Mas, quando eu estou falando, eu estou dizendo isso porque o Elcone, né, que foi o primeiro a estar pensando na atividade, como é que se organiza o ensino para o desenvolvimento da pessoa em determinado momento da vida dele. Então, o Elcone vai caracterizar o que nós chamamos de atividade principal. Primeiro, tem que estar entendendo que essa atividade principal, né, ela é diferente do que os outros psicólogos analisam o desenvolvimento humano, né? Eles vão dizer que o homem se desenvolve, o ser humano se desenvolve em conformidade com a atividade que ele ocupa em determinado momento nas relações sociais. Então, o Elcone vai colocar, no mínimo, né, umas 5, 6 fases, né? O Leontiev vai chamar mais atenção para 3, atividade principal, que é o jogo na idade pré-escolar, que a criança está num lugar, né, na sociedade, ocupa um lugar nas relações sociais. O estudo, que é um outro, porque a criança começa a ocupar um outro lugar agora, né? E quando você está falando de lugar, não é só o lugar da escola, mas o lugar social dele, né? Porque ela vai se colocar em outra atividade. E a do trabalho. Ok? Então, o Elcone começa isso lá nos anos 50. Certo? Depois vem o Davídov com a tese dele, né? Tipos de geração no ensino. Então, ele já faz uma reflexão bem profunda e fortemente focado na organização do ensino. Como é que esse movimento do pensamento, né,
pode se desenvolver na atividade de estudo. Então, o Davi está preocupado com a atividade de estudo. Se alia ao Elcone e cria um sistema de ensino, que é chamado o sistema de ensino Elcone-Davi, que é aplicado em escolas, né? E isso se dá em escolas experimentais, né? Não é assim, eu achei bonitinho fazer uma tese, escrevi uma tese, vou embora, pronto. Achei bonitinho fazer uma dissertação e pronto. É um sistema de pesquisa a partir de uma metodologia chamada experimento formativo. Então, e nessa leitura que nós temos agora, né, ele mostra a evolução, né, como é que evoluiu a compreensão deles nesses 50 anos de pesquisa. Olha, já fez 20 anos que o David morreu. Já fez 30 anos, eu acho, né, que o Elcone morreu, faleceu. Quem está vivo agora desse grupo é o Repo, né? E que há autores que vão chamar que o sistema não pode ser chamado de sistema de ensino Davídov e Elcone, mas tem que ser Elcone, Davídov e Repnik, né? Então, vejam bem, e cada vez mais as pesquisas deles apontam para nova teoria e para novo processo, para novas criações, certo? Então, nós temos uma realidade que se chama jovens e adultos, e ainda nós temos lá nos presídios, né? Observe, qual é o desafio que você vai ter? Primeiro, eles vão desenvolver a atividade e estudo numa circunstâncias totalmente diferente de uma criança na atividade de estudo. E aí eu acho que o que pode contribuir nesse momento é talvez a ideia do Davídov, né, de atividade de estudo profissional, que é quando o jovem, né, está em atividade, se desenvolvendo na hiperatividade de estudo, né, mas vislumbrando a possibilidade de uma atividade de trabalho. E, além disso, tem que estar entendendo que o cognitivo está intimamente ligado com o afetivo, com o emocional, com os sentimentos, assim por diante. Não tem conhecimento se não tiver o emocional. Então, cai por terra aquela ideia que nós tínhamos até bem pouco tempo atrás, que uma coisa é a razão, a outra coisa é a emoção. Não tem razão sem conhecimento, não tem conhecimento sem emoção e sentimento. Certo? E aí o grande desafio é justamente, né, Francisco, o que a gente pode, enquanto grupo, né, eu não te conheço, primeira vez que eu estou conversando contigo, estar em determinado momento, estar pensando, né, como é que a gente pode criando uma primeira investida. Porque quem está pesquisando isso agora é o Francisco. Certo? Tem os fundamentos. Se tem os fundamentos. Ok? Agora, o Francisco, quando entra com essa teoria e quer pesquisar isso, quem está produzindo esse conhecimento é o Francisco. Agora, o Francisco sozinho não dá conta. Certo? O Francisco tem que se apegar aos pares. Buscar com os pares. Né? E esse é o desafio de grupo de pesquisa, né? Ou seja, um grupo de pesquisa não é prestação de serviço. Um grupo de pesquisa é produzir conhecimento. Né? E produzir conhecimento, né, significa o quê? Né? Dar um retorno para o pesquisador e dar um retorno social. Então, de repente, a primeira coisa é buscar uma situação, é discutir uma situação desencadeadora, se queres partir por essa ideia de situação desencadeadora, que também contemple e mexa no emocional do estudante, desse pessoal que está no presídio. Ok? E aí,
né? Seria uma injustiça nossa, seria uma falsidade nossa, ela faz isso, isso. Tá? O que a gente pode estar é refletindo e ajudando a criar essa situação. Ok? Está produzindo essa situação. Pensando na situação. Porque nós estamos num grupo de pesquisa, né? E buscar... Olha, uma coisa é eu pegar um ratinho e colocar um veneno e ver se o ratinho vai dormir ou não. Quantas vezes dormiu, quantos minutos, com quanta quantidade de droga. Outra coisa, que tu pode controlar muitas variáveis, não todas, mas muitas. Agora, outra coisa é nós fazermos pesquisa com o ser humano, com gente, carregada de emoção. Ok? Uma outra questão que tem que estar pensando, né? O que você não pode estar interpretando isso aqui, com o que a Josélia apresentou, o que nós apresentamos, né? De uma forma linear, com pré-julgamento. Certo? Ou seja, a Josélia está apresentando, e nós apresentamos uma coisa meio linear por uma questão didática, né? Mas não é linear, certo? Eu acho tão bonito o conceito de círculo nessa teoria. Porque o conceito de círculo vai mostrando para o aluno que ponto não dá para representar, só uma representação. Vai mostrando para o aluno que plano é uma abstração humana. E vai mostrando para o aluno o que é um lugar geométrico. Vai mostrando para o aluno, certo? É no movimento. Então, isto que é muito legal. Né? É diferente de estar lá dizendo assim, ó, agora escreve o número 1. 2, agora escreve o número 2. Ou uma bolinha, escreve o número 1. 2 bolinhas, o número 2. É diferente disso. Aqui, o que a Josélia apresentou, o que nós apresentamos nesse momento, foi justamente o quê? Um movimento lá para os anos iniciais, que provavelmente, lá para a tua... Mas, ali nesse movimento do ano inicial, quem não... Ou seja, é preciso nós também entendermos que ali é um recorte para trabalhar com as crianças do primeiro ano. Certo? Mas vejam bem, ela tem prenúncio... Hoje, olha bem, se a Josélia quisesse, ela poderia ir lá na reta e começar a subtrair, não é isso? A 8 menos 1, 8 menos 1, 8 menos 2, 8 menos 3, 8 menos 4, 8 menos 5, 8 menos 0, e podia ser 8 menos 9. Para a criança estar pensando que o zero está ali na reta. Ali nós estamos falando de uma representação. A gente não está falando isso ainda no espaço. Porque a criança não tem condições de estar fazendo isto, né, nesse momento. E por que não tem condições? Muito mais por consequência da estrutura do ensino. Agora, lá com o teu estudante, nossa, é um desafio. Nós temos ali, né, alguns pessoal aqui do grupo de pesquisa que também já se envolveram com esses estudantes, né? A preocupação deles é outra, não é isso? É totalmente diferente. Eles nem imaginam em pensar em entrar em atividade de estudo. Agora, quem tem que desenvolver neles atividade de estudo somos nós. Agora, o problema são as condições objetivas que não oferecem, não é isso? Não sei se eu falei demais, não respondi nada. Enfim, é para dizer que nós estamos em processo de pesquisa, né? Que você está em processo de pesquisa. Se nós respondêssemos, é assim que se faz, a gente não era pesquisador, ok? Nós estamos mostrando momento de processo de pesquisa, né? Certo. Obrigado, professor. William, tem uma pergunta, né? Ele pediu para que eu lesse, porque ele está sem microfone, para a professora Josélia. Ele está perguntando, ele quer saber um pouco mais, né? Que a professora Josélia pudesse falar um pouco mais sobre as categorias do concreto e abstrato, a partir de uma distinção epistemológica e ontológica. Ou seja, a partir de uma distinção entre o conceito e o ser refletido.
Então, falar em concreto e abstrato, a gente precisa falar também sobre o reflexo, não é? E também sobre o movimento histórico que deu origem a essas abstrações que temos hoje, né? Em nível inatingível, que não está, né? Atualmente as abstrações chegaram em estágio tal que não estão, não tem mais uma relação direta com o concreto ponto de partida. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Vou tentar responder da forma como eu acho que é o que tu perguntou. O ser humano, ele só aprende, ele só se desenvolve a partir dos órgãos dos sentidos. A partir daquilo que está dado, sim, a sensação e a percepção. O modo como esses dados da sensação e da percepção serão analisados é que vai gerar tipos distintos de abstração e de generalização. Ou seja, tipos distintos de concreto ponto de chegada. Quando nós consideramos no concreto ponto de partida, porque uma coisa que é muito importante a gente deixar claro, que esse movimento do concreto ao abstrato e do abstrato ao concreto, ele não ocorre apenas, eu desenvolvi o movimento do concreto ao abstrato e do abstrato ao concreto, então eu dei conta do conhecimento teórico. Então eu contemplei o desenvolvimento do pensamento teórico, elementos do pensamento teórico. Claro que não. O conhecimento empírico, no conhecimento empírico e no pensamento empírico, também ocorre o movimento do concreto, de redução do concreto ao abstrato e ascensão do abstrato ao concreto. Qual é a diferença entre um e outro? Que no conhecimento empírico, no concreto ponto de partida, o foco fica para a aparência, por aquilo que está dado externamente aos órgãos dos sentidos. No pensamento teórico, este concreto é tomado em sua essência, aquilo que não está dado diretamente aos órgãos dos sentidos, mas pode ser revelado por meio do experimento. Por isso, o experimento objetal como ponto de partida. E aí, a redução do concreto ao abstrato. A abstração, que aparentemente é mais pobre que o concreto ponto de chegada, porque é uma síntese, ao mesmo tempo que ela é mais pobre, porque há uma redução de toda aquela concretude inicial, ela é mais rica, se for teórica, porque é possível de ser aplicada a diversas situações particulares e singulares. O contrário no conhecimento empírico. Uma abstração elaborada a partir de exemplos comuns, concretamente dados, ela se torna uma abstração mais pobre, porque não tem grandes possibilidades de aplicações. São abstrações, acho que a gente poderia dizer que são abstrações mais particulares. Eu não sei se te respondi, não sei se era mais ou menos essa a questão. Não sei se eu entendi direito a questão também. Ele está sem microfone, Jean? Sim, está sem microfone. Ele respondeu obrigado pelo chat. Tem a Daniela calma aí, deixa eu ver o nome aqui. Diliane. Pode abrir seu microfone, Diliane, e fazer a tua pergunta? Tá. Oi. Então, boa tarde. Oi, como é que tá aqui, Diliane? Então, aqui tá um pouquinho quente. Quente? Muito. Nossa, vou nem comentar. É capaz de vocês pegarem fogo aí. Então, para quem não me conhece, eu sou mestranda, né, da Universidade Federal do Piauí. Eu fiz uma pergunta, mas eu não sabia que eu ia falar a minha pergunta, mas eu vou
É para dizer, então. Era assim, porque o professor Ademir, ele tinha falado, né, dessa questão de alinhar a BNCC, o ensino fundamental e a atividade orientadora de ensino. A minha pergunta foi, tendo em vista, né, que o currículo catarinense, ele vai estar alicerçado na lógica dialética, né, se ele está em comum com o ensino desenvolvimental e a atividade orientadora de ensino. Então, a pergunta é, o professor, ele precisa compreender também essa lógica dialética ou não seria apenas mais uma atividade? A OE não seria apenas mais uma atividade? Porque a gente vê, quando isso acontece, nas pesquisas de formação, não é? Mas aqui é bem mais amplo, porque já é o currículo. Aí, a minha pergunta seria essa. Sim, né, Juliana? Precisa conhecer os fundamentos teóricos. Se ele não conhecer os fundamentos teóricos, ele vai tomar uma situação desencadeadora de aprendizagem e desenvolver exatamente aquilo que os livros didáticos já desenvolvem, conhecimento empírico. Então, quando é que eu consigo dizer... Eu posso, por exemplo, essa situação aqui do planeta Terra, né, que a Daniela elaborou. A gente pode elaborar ela com base no conhecimento empírico, com base no conhecimento teórico. Vai depender da forma como a gente vai conduzir. E a forma como a gente vai conduzir está sustentada nos pressupostos teóricos que a gente adota. Então, a lógica, eu preciso conhecer a lógica dialética, a lógica formal, como que ocorre o processo de formação do conceito, o movimento de abstração e generalização a partir da lógica formal tradicional, que é o que está no livro didático brasileiro, como que ocorre o movimento de abstração e generalização a partir da lógica dialética, para poder conduzir o processo em sala de aula, senão eu vou tomar uma situação desencadeadora de aprendizagem e desenvolver empiricamente em sala de aula. E é interessante reforçar aquilo que o professor Ademir falou, né? Nós não estamos falando de uma linearidade. O processo de ensino-aprendizagem é marcado por indas e vindas, idas e vindas, não é linear, né? E são microciclos do concreto ao abstrato, do abstrato ao concreto, são microciclos, não é assim, eu saí do concreto, ponto de partida, cheguei no concreto, concreto pensado, concreto ponto de chegada e acabou. Não, ali nós temos um novo concreto ponto de partida. São microciclos, né? E não é linear. Então, desculpa. Eu só queria... Boa tarde, pessoal do Piauí. É interessante que nós pensemos o seguinte. Estudar é preciso. Certo? Uma das coisas que nós não podemos abrir mão, de que o professor, qualquer professor, né? Um professor, para ser dialético, um professor que quer chegar de noite, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, eu contribuí para transformar essa realidade, eu contribuí para diminuir as diferenças sociais, eu contribuí para que todos tenham vida. Né? É o professor que coloca na sua cabeceira o livro. Certo? Então, uma das questões, ou seja, um dos critérios, uma das condições para ser professor é gostar de estudar. Certo? Se eu não gosto de ler, como é que eu vou ser professor? Então, professor, a primeira condição para ser professor é ser um leitor. Agora tem que pensar o seguinte, que leitura é? Qual é a leitura que eu vou fazer? A primeira leitura que eu tenho que fazer é a leitura que vai me ensinar, me entender, fazer eu entender o que é o mundo e qual é a relação que o homem estabelece com o mundo. E por que o mundo chegou aqui. Né? Então, a consciência, né? Quando está se falando informação do ser humano, né? Eu estou pensando por aqui que o ser humano é aquilo que eu gosto muito do que o Rubinstein diz, né?
que a consciência humana é o reflexo da realidade que ele tem. Ou seja, agora, o que é a realidade? E aí, essa consciência, ela não está solta. Essa consciência está em unidade com a atividade. Então, a condição para ser humano é ser em atividade. Certo? Então, essa unidade entre consciência e atividade, né, é que vai formar a personalidade, que vai formar o ser que se pensa, assim por diante, né? Então, isso daí é preciso. Então, por que a proposta curricular de Santa Catarina, né? Por que eu coloco as interrogações lá na lógica dialética, né? Lá nas minhas apresentações. Justamente por isso, né? E, para mim, o grande problema da proposta curricular de Santa Catarina foi a segunda versão. Nossa, a primeira muito bom, a segunda melhor ainda, né? O que desvirtuou, né? Foi a palavra que desvirtuou. Foi quando foi colocado para a formação dos professores, olha bem, ó, na época, quer na primeira, quer na segunda proposta, né? Houve um processo, e eu participei das duas como consultor, né? E uma das condições que nós, consultores, depois não participei mais, tá? Uma das condições, embora nas duas últimas fui convidado, mas não pude participar, né? Mas o que acontece? Uma das condições que nós tínhamos, biblioteca revitalizada. Biblioteca para além de livro didático. Uma outra questão, formação continuada dos professores, discussão, inclusive para os professores reagirem, para os nossos colegas reagirem, né? E aí o que acontece? Eu vejo, por exemplo, inclusive, né, atualmente, gente dando curso sobre a pós-colonial de Santa Catarina e da própria Criciúma, que nunca leu nada da teoria histórica cultural. E aí, tudo que fazem, né? Eu vejo assim, um dia você foi assistir um curso de artes, né? Eu estava numa cidade aí, está dando um curso, né, de professores, da proposta do município, que a proposta do município também diz que é da teoria histórico-cultural. Aí eu fui assistir. Nada a ver. Certo? O cara lá mandando as crianças, os professores, levar a figurinha e ver analisar a figurinha, que bonito, que é amarelo, que é azul, assim por diante, tá? Não tinha nada a ver com a teoria histórico-cultural. E transmitia aos professores que aquilo é histórico-cultural e o professor saía dali com histórico-cultural. Não. Olha bem, ó, o que a José está dizendo? Mostrou algumas inserções que o grupo dela está fazendo do território catarinense. Certo? Então, em Santa Catarina, existe a proposta, mas ela não é adotada nas escolas. Tanto é que cada professor vai escolher o livro didático que mais gosta daquele livro didático. Eles adotam o livro didático. O livro didático que mais se aproxima daquilo que facilita a vida dele. E tem razão. Se ele não domina, se o curso de formação do professor não deu conta, se ele não entrou em atividade de estudo, como é que ele vai dar conta, né? E, além disso, tem reação, né? Pelo próprio conteúdo da proposta, pela própria teoria da proposta, não é isso? Que a proposta não quer desigualdade. A proposta quer igualdade. É diferente da BNCC. A BNCC quer desigualdade. Por que a BNCC quer desigualdade? A BNCC quer desigualdade porque ela está lá preocupada com formação de habilidades e competência para ser peão. Para desenvolver bem as tarefas, não é para ser o ser humano, é para desenvolver bem as tarefas. Então, esse é o problema da BNCC. Agora, se nós olharmos entre linhas da BNCC, eles deixam um furo. Certo? E é esses furos entre linhas da BNCC que eu percebo que a gente tem que colocar. Eu quero um aluno crítico, eu quero um aluno isso, eu quero um aluno aquilo, sei mais do que assim por diante. Agora,
na teoria histórico-cultural, em lugar nenhum fala em competências. Certo? A perspectiva transformadora não fala em competências, não tem competência. O ser humano desenvolve habilidades, atitudes, hábitos concernente à produção histórica que o homem desenvolveu para gerar um modo de ação que produziu aquele conhecimento. Então, é diferente? É. Olha, vamos dar conta da BNCC? Vamos. Olha, se nós dominamos bem essa teoria, nós vamos dar conta da BNCC. Certo? Tranquilamente. E melhor do que eles pensam. Muito melhor. Porque a gente supera isso. A gente supera as competências para a máquina, ou seja, eu vou ter competência para a máquina sem focar na máquina. Sem sufoco, sem a máquina. Eu vou desenvolver as competências e habilidades humanas. Certo? Só. É isso. O professor toca numa questão que as pessoas perguntam muito para a gente. Ah, mas como que vocês pensam em conciliar teoria histórico-cultural com BNCC, sendo que a BNCC é uma outra perspectiva teórica que está muito mais preocupada em preparar a mão de obra? Bom, se alguém se apropria teoricamente de um conhecimento, vai conseguir colocar em prática aquele conhecimento. No mercado de trabalho, sim, também, mas não só. Ou seja, quando a gente pensa em abordar, em contemplar o conhecimento teórico, não é fazer menos do que já se faz, é fazer mais do que já se faz. Se for para fazer menos do que já se faz, a gente fica como está. É para fazer mais do que já se faz. Então, se alguém se apropria do conhecimento teórico, vai desenvolver, inclusive, aquelas competências previstas na base. Vai saber apertar o parafuso. Só que também vai saber questionar o porquê de apertar aquele parafuso, para quê, para quem, a serviço de quem. Então, não é que nós estamos negando o saber fazer, porque o saber fazer também faz parte do conhecimento teórico. Eu só conheço alguma coisa quando eu consigo colocar em prática, quando eu consigo aplicar aquilo ali. Saber fazer também é parte do conhecimento teórico. Só que conhecimento teórico é mais que isso. Então, por isso que a gente diz que é possível articular a teoria histórica, o currículo catarinense com a BNCC. Porque o que a BNCC quer é muito pouco. O que o currículo catarinense quer vai muito além daquilo que a BNCC quer. Só que também dá conta daquilo que a BNCC quer. Dá conta de preparar a mão de obra também. Só que não, a mão de obra vai além disso, amplia isso. Muito bom essas reflexões, né? A gente já passou do nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente a professora Josélia, o professor Ademir, por terem aceito, né, esse convite. Esse tema é muito importante e as discussões elas devem ser feitas, né? As perguntas também, eu vou tentar encaminhar para os professores, tem mais umas 4 perguntinhas que o pessoal mandaram no chat. Depois eu vou tentar encaminhar para vocês para a gente conseguir ver se a gente consegue responder essas pessoas ainda por e-mail. Mas no mais é isso, agradeço em nome da Promate, né, e a participação de todos aqui. Muito obrigado, gente. Bom final de semana a todos nós e até a próxima. Até a próxima. Obrigada mais uma vez pelo convite. Até. Ok, obrigado. Ok, obrigada.